Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu já gravei esse vídeo, mas eu vou gravar ele de novo, porque eu fiquei muito olhando pro lado. Enfim, mas é que eu olho pro lado pra me lembrar das coisas, mas vamos lá. Eu tô gravando esse vídeo em forma de testemunho pra. É um testemunho que às vezes Deus fala não pra gente, nem sempre é sim. Às vezes é não, às vezes é um espera, não é o momento. E esse momento de deserto, ele é muito difícil na nossa vida, né? Porque você olha, você só vê areia, você não vê nada. Você não vê nada. E eu lembro que eu passando pelo deserto, eu estou passando pelo deserto. Às vezes o deserto não é uma doença, às vezes o deserto não é uma dificuldade financeira, às vezes o deserto é uma coisa que tá aqui na sua mente, né? Uma coisa psicológica, literalmente psicológica, ou algo que você deseja. E eu lembro que o ano passado, retrasado, 2024, em dezembro de 2024, eu tirei uma palavra em Isaías 43, 45, que falava que Deus iria abrir caminhos no ermo e, e eu passei o ano inteiro meditando nessa palavra. E eu sabia que eu estava no deserto, eu estou no deserto, mas Deus ia abrir ali eu iria encontrar um riacho ali para me acalentar no meio daquela dor que eu estava sentindo. Vou voltar lá atrás. Em 2021 eu gravei um vídeo para vocês falando que eu iria começar a estudar, que eu iria parar de gravar, ou se eu fosse gravar era esporadicamente. E em 2021 eu comecei meu curso de comissária de voo. Em 2022 eu fiz a minha NAC. Em 2022 me inscrevi em um banco de talento. Em 2024 eu fui chamada em janeiro. Eu tinha certeza absoluta que eu iria entrar. Com certeza. E fui toda esperançosa. Tinha passado essa primeira fase desse banco de talento e fui lá em Barueri fazer a prova. Chegando lá, fiz a prova, era para passar o dia inteiro. Tinha várias etapas, entrevista, prova, toxicológico, dinâmica. E chegando lá, era o último dia de férias do meu esposo. E ele me levou lá, eu fiz a prova. Aí a moça me chamou. Quando ela me chamou, eu já tinha certeza que eu não tinha passado. Não sei o que eu sentia. E realmente eu não tinha passado, tinha reprovado. Ela me mostrou a prova, eu tinha tirado 7,5 e eu tinha que tirar 8. Uma questão me tirou de jogo e eu desci sem acreditar. Eu desci anestesiada, tipo, não, é mentira, eu passei. Como assim? Não, eu tenho a certeza absoluta que eu passei. E eu lembro que uns dias antes, não lembro o tempo antes, mas Deus falou pra mim que eu iria passar um vento. Mas eu jamais imaginei que o vento que eu iria passar seria exatamente na coisa que eu mais queria. E eu conto isso pra vocês, gente, pra vocês verem que as coisas não é fácil. Às vezes as pessoas falam, ai, Paloma conquistou isso, conquistou aquilo, porque eu só posto quando eu conquisto, eu não posto quando eu tô lutando, tô orando, fazendo campanha, chorando, me humilhando pra Deus pra conquistar alguma coisa. E só que eu senti de falar pra vocês que às vezes pra mim também Deus fala não, às vezes é um espera. E eu não acreditava que eu tinha reprovado. Entrei no carro sem acreditar, meu esposo também não acreditava e eu reprovei. Aquilo mexeu comigo de uma forma que eu não sei explicar, mas aquele vento ficou por muito tempo, aqueles questionamentos ficou por muito tempo na minha cabeça. E aí eu tirei esse versículo, né? Que Deus iria abrir um caminho ali no meio do deserto. Eu estou passando pelo deserto, mas ele ia abrir ali um riacho. Eu vou ler o versículo para vocês entenderem do que eu tô falando. E eu sabia que Deus iria me surpreender. E o ano inteiro Deus falando para mim que tava me entregando um presente.
E no final de dezembro eu fui viajar, realizei muitos sonhos, conheci muitos lugares com a graça de Deus. Lugares lindos que eu jamais imaginei em toda a minha vida que eu iria conquistar. E esse sonho, né, de entrar na aviação, eu tenho desde os meus 10 anos de idade, quando eu tava vindo do Ceará, né, onde eu nasci, pra morar aqui em São Paulo com a minha mãe. Eu tava dentro do avião da Gol e eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, o que aquela moça tá fazendo? Que profissão é essa? E minha mãe falou, ela é comissária de voo. E eu olhei pra minha mãe e eu falei, eu vou ser comissária de voo. Só que o tempo passou, eu tinha 10 anos, né, tô com 26, eu casei nova e eu ficava, tipo, não tem como eu ser comissária e, né, casada. Mas Deus é tão bom que meu esposo, ele é muito, muito tranquilo. A gente conversou e ele super me apoia, super me apoiou em fazer o curso. E o que eu quero falar pra vocês? Que meio ao deserto que eu estava passando, com aquela reprovação, a gente já estava em 2025, Deus me abençoou, me agraciou de viajar. E quando eu viajo, eu sinto muito próximo da profissão. Eu peguei o avião, gente, umas 12 vezes. E cada hora que eu entrava no avião, eu me sentia assim maravilhada, que eu ficava tipo, imagina quando eu for comissária, eu estiver aqui dentro trabalhando. E eu ficava pensando, cada avião que eu pegava, eu ficava imaginando isso, sabe? E eu não sou comissária, eu sou comissária, mas eu ainda não tô na profissão, exercendo a profissão ainda, mas eu vou vir aqui, se Deus quiser, contar o meu testemunho pra vocês, que eu conquistei isso. E eu venho falar pra vocês, não desista do sonho de vocês, coloque Deus sempre. Se eu não fui comissária ainda, é porque Deus não quis. É porque tudo tem um momento certo. Tem um versículo que fala que a gente é colocado ao fogo como o ouro ele é, para ser testado mesmo. E tudo tem um tempo determinado, Eclesiastes 3. Então, tem o tempo de você passar pelo deserto, de não entender nada, ficar tudo confuso, e tem um tempo de você ser abençoada, que você vai contar o seu testemunho. Eu vou procurar o versículo para vocês, espera aí. Bom, ele é um pouco longo, mas eu vou ler aqui para vocês, mas quem quiser pode pular essa parte. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Uma observação, gente. Esse versículo, Deus falou ele para mim. Se vocês quiserem saber como Deus falou ele para mim, comentem que eu falo para vocês como que Deus falou esse versículo para mim. E eu tava passando por um momento que eu estava no meu limite, que eu não tava no meu limite, gente, e Deus falou esse versículo para mim. Mas eu vou ler lá embaixo, senão vai ficar muito grande. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Nessa parte, eu sabia que eu estava no deserto, passando por um momento muito delicado, e eu sabia que Deus ia abrir um caminho ali para me sentir um pouco de alegria, sentir como seria, né, isso. E quando eu li esse versículo, eu passei o ano inteiro meditando nele. Isso foi no começo de 2025, no final de 2025 eu fui viajar. E eu ainda não sou comissária, mas tudo no tempo dele. Se for feito, ele é Deus. Se eu não conseguir, ele é Deus. Ele nunca vai deixar de ser Deus por isso. Mas eu vim aqui falar para vocês esse testemunho, para vocês não desistirem. Coloque os sonhos de vocês na mão de Deus, para ver se é isso que Deus quer para vocês. Então, eu vim apenas com essa mensagem para vocês. Deus abençoe.